Então, voltando aqui, estamos já meio avançados com o personagem. Agora a gente tem o desafio de encaixar esse braço, encaixar da maneira correta, né? Fazer com que as peças comecem a ter um formato um pouco mais próximo do que vai ser o trabalho final. Então, assim, eu vou utilizar uma maneira aqui para que a gente tenha um pouco mais de controle e justamente ter mais controle para não ter perigo de fazer alguma bobagem. A gente tem na camada 1 o corpo do personagem já com a parte da armadura. Na camada 2 nós temos aquela base do braço que nós fizemos. E o que vai acontecer? A gente vai vincular essas peças fazendo um agrupamento, fazendo um parent entre esses objetos. Então eles vão, entre aspas, né, andar juntos, mas eles não serão um objeto só. Então a gente vai agrupar as coisas para que elas possam ser ajustadas todas de uma vez só. Que como são peças separadas, se eu arrumar o braço nessa posição, depois vai ficar bastante complicado eu ter que arrumar todos os outros, né? Então, primeira coisa, o braço, essa peça principal aqui, essa estrutura do braço, ela tem que ficar com o ponto pivô dela bem no centro dessa parte do ombro. Bem no centro dessa parte do ombro aqui. Caso não esteja, não tem problema. Entra em modo de edição aí. Eu vou selecionar exatamente esse anel aqui, ó, do meio. Caso não tenha, vou selecionar os dois mais próximos, tá? Para que a minha seleção fique ordenada sempre no centro dele. Vou utilizar o comando Shift S para mandar o meu cursor para essa seleção. Meu cursor 3D. Nesse caso eu vou fazer com o do meio. Vou sair do modo de edição e mudar a origem para o 3D cursor. O meu aqui ele estava quase no lugar certo, não estava perfeitamente. Então agora ele está no lugar correto, porque daí quando eu for tentar rotacionar, eu tenho o movimento de torção, né, que seria já a posição correta do braço. As outras peças, por enquanto, não nos interessam. O importante é essa peça principal do braço, porque todas as outras vão ficar vinculadas nessa daqui. Então eu estou com o meu braço inteiro na camada 2, eu vou deixar só a camada 2 ativa, vou apertar a tecla A para selecionar tudo, e segurando o Shift eu vou clicar novamente, né, com o botão direito, no meu braço. Tá, o que acontece é que o braço ele fica com o laranja um pouquinho mais claro, então significa que ele foi a última peça selecionada, o que faz com que ele se torne o parent principal, ele se torna a peça mais importante dessa seleção aqui. Ctrl P, Object. Então agora a gente até fica com os desenhos de umas linhas, ó, e ficam relacionados todos os pontos pivôs de cada objeto, mas o importante é o quê? Que quando eu selecionar só esse braço e eu rotacionar ou movimentar, ele leva todo mundo junto. É isso que a gente precisa por enquanto. Mostrando nossas duas camadas, a gente precisa encaixar esse braço no lugar onde ele vai ficar já. Então, selecionando o braço, né? A gente vai colocar ele naquela posição do vídeo anterior, que é onde nós fizemos um tipo de marcação. E eu vou rotacionar um pouquinho, como eu havia falado também, ele tem uma certa inclinação, né? Ele está numa pose bastante ereta, então automaticamente o ombro ali, por conta do personagem ser muito heróico, enfim, ele já fica um pouco para trás. Então a gente vai rotacionar esse braço no eixo Z e encaixar ele o melhor que der aqui nessa lateralzinha aqui, reta, que eu deixei de espera de propósito para esse braço. Muito bem. Então, significa que o personagem vai ter já esse ponto como ponto de torção do braço dele. Certo. A gente até poderia fazer um acabamento um pouquinho melhor, de repente colocar algumas peças a mais ali, mas eu acho que assim já está de bom tamanho. Então, feito isso, a gente vai começar a trabalhar com os movimentos de cada peça e, na verdade, trabalhar com o ponto pivô delas.
Todas as peças, como a gente rotacionou o braço, a base do braço, todas as peças elas estão com algum tipo de torção, ou de rotação, ou de posição diferenciada. Então a gente precisa colocar elas num ponto, colocar o ponto pivô delas no ponto correto para quando elas forem animadas, isso funcionar do jeito correto. Se eu tentar, vou passar aqui embaixo meu maneira de trabalho aqui, a minha orientação, vamos trabalhar com o modo local para enxergar exatamente o que está aqui. Por exemplo, essa peça do ombro, no meu caso, o meu ponto pivô, ela está mais ou menos no centro do ombro, ele não quer dizer que esteja correto. E se eu tentar rotacionar, apertar R e o X 2 vezes para rotacionar localmente, não seria o X, seria o Y 2 vezes, ela está até que rotacionando não está tão ruim, mas não está correto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em modo de edição, vou selecionar esses dois pontos aqui, Shift S, cursor para seleção, sair do modo de edição e mudar o meu ponto pivô para aquele lugar. Se eu apertar o R e o Y 2 vezes, é isso que nós temos. Ok. Essas duas peças elas são separadas, na verdade. Essa de cima ela rotaciona um pouquinho, essa de baixo rotaciona um pouquinho também. Cada uma tem a sua própria rotação na parte de animação. Só que a gente até poderia deixar elas separadas, mas depois a gente pode separar com o esqueleto, porque cada uma vai ter o seu próprio esqueleto, então não tem problema delas ficarem juntas. O ideal até seria que essas peças já ficassem todas elas juntas num objeto só, porque quando nós formos criar o esqueleto ele é um só, por mais que ele tenha diversos ossos, né, diversos bones. Então eu vou trabalhar com um esqueleto, e daí às vezes é mais fácil trabalhar com um esqueleto e um modelo do que vários modelos separados para um esqueleto só. Enfim, às vezes complica um pouquinho. Eu vou dar uma revisada, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma revisada se todas essas peças, tá, dos braços aqui, se todas elas têm o mesmo tipo de modificador. Por exemplo, essa aqui de cima tem o Solidify e o Edge Split, essa daqui também, essa daqui também, essa daqui também e essa daqui também. Então todas as peças aí do braço, né, todas as peças da armadura têm o mesmo tipo de modificador. Essa peça aqui das costas da mão, essa daqui não tem, porque ela já é um bloco inteiro. Então eu vou fazer assim, vou unir todas as peças. Estou pensando aqui se fica melhor unir agora ou unir depois, de criar os bones. Mas eu acho até que a gente pode unir isso agora. Então assim. Vou selecionar essas peças do antebraço, as peças do braço e essas peças do ombro. Vou utilizar o comando Ctrl J, então todas passam a ser o mesmo objeto. Tem que cuidar bastante aqui para não acabar utilizando o Remove Doubles, senão ele vai acabar bagunçando bastante. Essas peças todas elas são com uma escala totalmente diferente do que seria o normal, então eu preciso que elas tenham escala de 1 para 1. Então eu vou aplicar, dar um Ctrl A. Quando a gente muda a escala, não tem nenhum problema de ele sair do prumo. Como nós temos aqui um objeto
que é um parent com o outro. Até, aliás, o braço também tem que fazer a mesma coisa. Scale. O nosso braço ele tem aqui 11,2 graus de torção, né, no eixo Z. Consequentemente, as nossas peças aqui também têm. O ideal é o quê? Que as peças que são básicas do personagem fiquem juntas e as peças que têm aquela movimentação fiquem separadas. Então, essas peças todas aqui têm movimentação, elas estão juntas. A peça das costas das mãos aqui dele, ela também tem animação. E se nós aplicarmos ela junto agora com o restante das peças, vai acabar dando um efeito errado porque as outras peças têm o Solidify. Mas a gente pode se aproveitar disso e fazer o seguinte: fazer com que essa peça seja oca, de propósito. E daí nós aplicamos ela junto com o restante das armaduras. E ela vai ter o Solidify ali para fazer o acabamento. E ao mesmo tempo não vai ter problema, né, de ficar esquisito. Ou nem com um modo sólido já com o Solidify em cima. Então ela já fica bacana ali. Então todas as peças que são móveis que eu digo que tem aquela abertura de armadura e tudo mais, elas estão juntas. As peças estruturais do braço, o ideal seria que elas ficassem juntas também. Só analisando aqui ver se falta alguma coisa, mas eu acho que é isso mesmo. Nós não chegamos a fazer o desenho dessas entradinhas. Mas aqui está correto. Ok. Então eu vou vincular também. Toda a estrutura do braço já está vinculada. Isso aqui é uma coisa que me incomoda um pouco. O braço dele, ele está... Na verdade, eu deveria ter feito isso antes. O braço dele ele não está reto, ele está um pouco arqueado aqui por conta da referência que a gente trabalhou, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ajustar isso. Vou selecionar essa peça aqui do centro, que seria a peça do cotovelo dele, né? Eu vou tentar deixar ela reta. Reta que eu digo é inclinada aqui de acordo com a visualização. E com a seleção nessa peça aqui, eu vou dar o comando Shift S, Cursor to Selected. Vou passar o meu ponto pivô para o 3D Cursor e vou selecionar a peça ali da torção do pulso e do antebraço. Por quê? Quando eu passo o ponto pivô para o 3D Cursor, qualquer movimento que eu vou fazer vai ser de acordo da posição do cursor 3D. Então eu consigo dar uma leve rotacionada para que o braço fique reto. Isso aqui que é o ideal. Então o braço é totalmente reto. Eu fiz aqui uma rotação de 6 graus, menos 6 graus. Porque agora tem que fazer a mesma coisa com o nosso pedaço da armadura. Ó.
e com o pulso também, mas isso não é um problema. Vou entrar em modo de edição aqui da armadura, vou selecionar só as peças que estão aqui embaixo, R, -6, pronto, está encaixado já. É só fazer o mesmo esquema para as duas. E no caso aqui do pulso, daí a única coisa chata é que a gente tem que selecionar todas as peças, que são várias peças pequenininhas, né? Do pulso, não da mão, né? Deixa eu ver se está certo, é isso. Olha de frente, rotação, -6 graus, e eu me esqueci aqui, falando da armadura, eu acabei me esquecendo dessa parte interna. Então, seleciona, R, -6 graus. Agora sim, ó, tudo encaixando certinho e o braço dele está reto. Não é muito interessante o braço ficar todo torto. O ideal também seria que essa mão tivesse totalmente reta aqui, que fica mais fácil da gente fazer esse controle do armature depois. Aliás, vamos até fazer, isso é bastante importante. Ó, eu vou selecionar somente esse anel aqui do pulso e eu vou tentar deixar ele alinhado também. Vou voltar o meu ponto pivô para o medium point, que é de acordo com a seleção, e eu vou deixar ele o mais reto que eu puder. Ó, assim ficou perfeito. Pode ser que tenha alguma rotaçãozinha para fazer ainda, mas isso não é um problema. Aqui o ideal é só deixar ele visualmente reto. A mão, a gente vai fazer dessa maneira. Eu vou selecionar essa peça que eu acabei de arrumar, Shift S, Cursor to Selected, passar o meu ponto pivô, vou trazer o cursor de novo, e selecionando todos os pedaços aqui do dedo, dos dedos e da mão, a gente pode arrumar. Aqui eu vou rotacionar -11 graus no Z. E 6 graus livremente. Fazer a mesma coisa agora com essa peça das costas da mão da armadura. Rotação em Z -11 e depois rotação livre 6 graus. Pronto. E agora a gente fica totalmente coerente aí para fazer essa animação depois do esqueleto, enfim, a gente consegue fazer de um jeito muito mais tranquilo. E ficou um pedacinho, quando eu fui rotacionar, ficou um pedacinho para fora. Aqui eu vou rotacionar no olho mesmo. Voltar para o medium point. Ótimo. Então, vou salvar. Basicamente nós arrumamos aqui a parte do braço, a maneira que ele vai encaixar. E agora vamos só vincular todos os ossos da mão. Eu vou selecionar aqui a parte móvel da armadura e esconder ela temporariamente. E tudo isso aqui vai ficar vinculado também com essas peças aqui do braço. Nenhuma delas tem algum modificador de mirror ou edge split ou solidify, é só o edge split. Aqui nas falanges e na mão a mesma coisa. Aqui até nos dedos nem tem. Então eu vou selecionar tudo,
Por último, o objeto mais importante, que é o braço. Ctrl J. E agora tudo está vinculado. Ó, como não tinha o Edge Split aqui, vamos marcar. Na verdade, essas peças aqui todas, elas são totalmente quadradas mesmo, né? Então até eu vou dar uma seleção total aqui. E vou só marcar o Sharp delas. Pronto. Então agora temos o braço, a armadura do braço e os pedaços todos aqui da armadura do corpo das costas. Para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo aqui, acho que é legal agora a gente trabalhar com pintura dos materiais, pelo menos os básicos, e começar a dar nome e juntar coisas que são ou do mesmo tipo de grupo ou do mesmo tipo de armadura, para que a gente possa trabalhar de um jeito muito mais fácil e não com a quantidade absurda de objetos, porque a gente está trabalhando agora com... até a gente uniu muita coisa ali, então facilitou, mas deve ter aqui 3, 6, 9, deve ter uns 12 ou 15 objetos aqui. Então, na verdade, 3 objetos. Então, é mais interessante a gente trabalhar com menos, para ficar mais fácil. Então, no próximo vídeo a gente já faz os materiais e finalmente faz o mirror do braço também, para esse personagem ficar com os dois lados já completos.